Um milionário arrogante encontra sua ex-esposa, pálida e desesperada, segurando um recém-nascido na porta de um hospital. Ele pensava que o passado estava enterrado, mas o que acontece em seguida é tão surpreendente que pode mudar sua vida para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da meio-dia carioca refletia implacável nas janelas do Hospital Samaritano quando Bernardo Souza emergiu das portas automáticas, ajeitando a sua gravata italiana com gesto mecânico. A reunião com os diretores do hospital sobre seu novo projeto imobiliário havia sido um sucesso, como sempre. Aos 52 anos, Bernardo havia construído um império que se estendia por todo o Brasil, transformando paisagens urbanas com seus luxuosos empreendimentos residenciais e comerciais. Seus sapatos de couro italiano ecoaram contra o pavimento enquanto ele se dirigia ao seu Mercedes-Benz preto, estacionado na área VIP. O motorista, Miguel, já tinha o motor ligado e o ar-condicionado funcionando na temperatura exata que o Sr. Souza preferia. Tudo na vida de Bernardo funcionava com essa precisão mecânica. Horários exatos, temperaturas específicas, rotas otimizadas e reuniões programadas ao minuto. Contudo, algo na entrada principal do hospital captou sua atenção periférica. Uma figura familiar se destacava contra as colunas de mármore branco do edifício. O coração de Bernardo parou por um instante quando reconheceu a silhueta elegante de Isadora, sua ex-esposa. Ela usava um vestido azul marinho, que ele se lembrava de ter lhe dado em seu último aniversário, quando ainda acreditavam que seu casamento poderia ser salvo. Mas ela não estava sozinha. Em seus braços, envolto em um cobertor branco bordado, havia um bebê. Isadora embalava suavemente o pequeno, enquanto seus olhos, da cor mel, que outrora o haviam apaixonado perdidamente, esquadrinhavam nervosamente a entrada do hospital. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu suspender-se como em um filme mal editado. Bernardo sentiu suas pernas se moverem automaticamente em direção a ela, ignorando completamente a chamada urgente que vibrava em seu telefone móvel. Isadora não se moveu, mas sua respiração ficou mais agitada, e o bebê em seus braços emitiu um pequeno gemido que cortou o ar como uma declaração. Bernardo, disse ela quando ele parou a menos de 1 metro de distância. Sua voz carregava a mesma melodia que conquistara seu coração 12 anos atrás. Mas agora havia algo diferente nela. Uma vulnerabilidade misturada com determinação que ele não vira durante os últimos meses tempestuosos de seu casamento. Isadora, o que você está fazendo aqui? De quem é? Suas palavras evaporaram quando ele observou mais atentamente as feições do bebê. Os olhos escuros, o formato do nariz, a linha definida do queixo que ele reconhecia todas as manhãs no espelho. Este é seu filho, Bernardo, pronunciou ela com voz trêmula, mas firme, como se tivesse ensaiado essas palavras 1000 vezes em sua mente. Seu nome é Bento. O mundo de Bernardo se desequilibrou. Durante os 12 anos de casamento, eles haviam tentado desesperadamente ter filhos, especialistas em fertilidade, tratamentos caros, adoções frustradas, ciclos de esperança e decepção que haviam desgastado seu relacionamento até transformá-lo em uma casca vazia do que outrora fora um amor apaixonado. Isso é impossível, murmurou ele, embora seus olhos não pudessem se afastar do rosto do bebê que o observava com uma intensidade inquietante. Nós nos separamos há 10 meses, Isadora. Os médicos disseram que era praticamente impossível que milagres existem, aparentemente, interrompeu ela, com um sorriso amargo que não chegou aos seus olhos. Ou talvez o universo tenha um senso de humor muito cruel. Isadora estendeu uma pasta manila em sua direção com a mão livre. Aqui estão todos os documentos de que você precisa. Certidão de nascimento, exames de paternidade, registros médicos.
Tudo está em ordem. Bernardo pegou a pasta com mãos trêmulas, sem processar completamente o que estava acontecendo. Por que agora? Por que você não me disse que estava grávida? Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Porque achei que você acreditaria que era outra das minhas estratégias desesperadas para nos salvar. Porque já tínhamos sofrido o suficiente com cada exame negativo, cada esperança destruída. Porque sua voz se quebrou levemente. Porque você já havia deixado muito claro que sua carreira era mais importante do que qualquer coisa que pudéssemos construir juntos. Antes que Bernardo pudesse responder, Isadora colocou suavemente o bebê em seus braços inexperientes. Bento pesava surpreendentemente pouco e seu calor se infiltrava através do cobertor em direção ao peito de Bernardo. Cuide bem dele, sussurrou ela, beijando a testa do bebê pela última vez. Isadora, espera, você não pode simplesmente... Mas ela já se afastava com passos rápidos em direção a um táxi que esperava na calçada. As portas se fecharam com um som definitivo e o veículo desapareceu entre o trânsito carioca, deixando Bernardo Souza, o magnata imobiliário que controlava impérios, completamente perdido na calçada de um hospital com um bebê nos braços e um mundo que acabara de mudar para sempre. Miguel observou pelo retrovisor como seu chefe permanecia imóvel na calçada do hospital, segurando um embrulho que se movia suavemente. Durante os 8 anos que trabalhava para Bernardo Souza, nunca havia visto o imperturbável empresário em tal estado de choque. O motorista desceu do veículo e se aproximou cautelosamente. "Senhor Souza, o senhor está bem?" perguntou Miguel, percebendo a palidez no rosto de seu empregador. Bernardo piscou várias vezes, como se acordasse de um sono profundo. "Miguel, preciso que você me leve para casa, imediatamente." Sua voz soou estranha, desprovida da autoridade habitual que caracterizava cada uma de suas ordens. Durante o trajeto para a zona exclusiva de Santa Teresa, Bernardo observou o bebê que dormia placidamente em seus braços. Bento tinha as bochechas rosadas e respirava com a tranquilidade própria da inocência. Cada vez que o pequeno se movia levemente, o coração de Bernardo acelerava, temendo que ele começasse a chorar e ele não soubesse o que fazer. A mansão de Bernardo se erguia imponente entre jardins perfeitamente cuidados, com sua fachada de pedra natural e grandes janelas que refletiam o céu carioca. Carmen, sua governanta de 65 anos, os esperava na porta principal como todos os dias, pronta para receber a maleta e as chaves do senhor. Contudo, sua expressão mudou drasticamente quando viu o pequeno embrulho nos braços de seu empregador. "Meu Deus, o que é isso, senhor Bernardo?" exclamou Carmen, levando as mãos ao peito. "Carmen, este é Bento, meu filho." As palavras soaram estranhas em seus próprios lábios, como se estivesse testando um idioma novo. A mulher, que havia trabalhado para a família Souza por décadas, ficou boquiaberta. "Seu filho? Mas como?" "Onde está a senhora Isadora?" Bernardo atravessou o amplo vestíbulo de mármore, dirigindo-se para a sala principal. "É uma longa história, Carmen. Preciso que você me ajude. Não tenho ideia do que fazer com um bebê." Como se tivesse escutado a conversa, Bento abriu os olhos e começou a emitir pequenos sons que rapidamente se transformaram em choro. Bernardo se tensionou, olhando desesperadamente para Carmen em busca de ajuda. "Com certeza ele está com fome", disse a mulher, aproximando-se com os braços estendidos. "Deixe-me, senhor." Bernardo entregou o bebê com alívio, mas Bento intensificou seu choro ao sentir os braços desconhecidos. Não, não, pequeno", murmurou Carmen, embalando o menino suavemente. "Vamos precisar de muitas coisas: mamadeiras, fraldas, roupinhas de bebê, um berço." A realidade da situação começou a atingir Bernardo como ondas sucessivas. Sua casa,
projetada para a elegância e a funcionalidade empresarial, não tinha nada apropriado para um bebê. Os móveis com cantos afiados, as escadas de mármore sem proteção, os objetos decorativos de cristal que enfeitavam cada superfície. Carmen, ligue para minha assistente. Diga que cancele todas as minhas consultas desta tarde. Bernardo se dirigiu para seu escritório, mas parou ao ouvir o choro persistente do bebê. E procure na internet o que um recém-nascido precisa. Compre tudo o que for necessário. Enquanto Carmen tentava acalmar Bento, Bernardo abriu a pasta que Isadora lhe dera. A certidão de nascimento confirmava que Bento Souza Pereira havia nascido há apenas 3 semanas. Os resultados do exame de paternidade mostravam 99,9% de probabilidade de que ele fosse o pai. Uma carta manuscrita de Isadora caiu no chão. Com mãos trêmulas, Bernardo a pegou e começou a ler. Bernardo, sei que isso deve ser um choque para você. Acredite, para mim também foi. Descobri que estava grávida poucas semanas depois de assinarmos os papéis do divórcio. Durante meses, debati se devia ou não te contar. Tenho minhas razões para agir assim, razões que não posso explicar por carta. Bento é seu filho e merece conhecer seu pai. Voltarei quando puder. Cuide dele, por favor. E o choro de Bento se intensificou, e Bernardo sentiu uma pontada estranha no peito. Ele se aproximou de Carmen, que parecia tão perdida quanto ele. O que ele precisa? Perguntou, estendendo os braços. Provavelmente fome, respondeu Carmen, devolvendo o bebê ao pai. Terei que ir à farmácia comprar leite em pó. Bernardo se encontrou sozinho com Bento na silenciosa sala de sua mansão. O bebê o observava com olhos escuros, que pareciam julgá-lo, como se soubesse que seu pai não tinha a menor ideia de como cuidar dele. Naquele momento, Bernardo Souza, o homem que havia construído um império imobiliário, se sentiu mais perdido do que nunca em sua vida. As 2 semanas seguintes transformaram a vida de Bernardo Souza de maneira radical. A mansão que outrora fora um templo de ordem e silêncio, agora ressoava com os choros de Bento a todas as horas do dia e da noite. O empresário, que costumava levantar-se às 6 da manhã com energia renovada, agora arrastava os pés pelos corredores com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Carmen havia se tornado uma aliada inestimável, mas mesmo ela admitia que fazia décadas que não cuidava de um bebê. As crianças de hoje são diferentes, murmurou, enquanto tentava montar o berço de design escandinavo que haviam comprado pela internet. Na minha época, os bebês dormiam onde quer que fosse e não reclamavam tanto. Bernardo havia transformado sua antiga sala de troféus empresariais em um quarto para Bento. Os reconhecimentos e placas douradas foram substituídos por um mobile musical, uma cômoda trocador e prateleiras cheias de fraldas, lenços umedecidos e cremes. A ironia não lhe escapava. Suas maiores conquistas profissionais haviam sido deslocadas pelas necessidades de um bebê de 3 semanas. A primeira noite havia sido um desastre. Bento chorou durante horas, e Bernardo tentou tudo o que encontrou nos livros de criação que Carmen havia comprado. Mamadeiras, fraldas limpas, música suave, passeios pela casa. Nada funcionava. Finalmente, às 4 da madrugada, ele se sentou no sofá da sala com o bebê nos braços e começou a falar em voz baixa sobre seus projetos imobiliários. Você verá, Bento, tenho este empreendimento em Porto Alegre que poderia revolucionar o mercado de casas sustentáveis, murmurou Bernardo, embalando suavemente o pequeno. Para sua surpresa, o bebê se acalmou gradualmente, como se a voz grave de seu pai tivesse um efeito hipnótico. Os painéis solares integrados reduzirão os custos energéticos em 70%. Foi assim que Bernardo descobriu que Bento se tranquilizava com seus monólogos empresariais. Todas as noites, o bem-sucedido magnata imobiliário
se via explicando complexas estratégias de negócios a um bebê que o observava com aparente interesse. Durante o dia, a situação era igualmente caótica. Bernardo havia cancelado a maioria de suas reuniões presenciais, delegando a sua equipe de diretores enquanto ele aprendia a trocar fraldas com a precisão que outrora aplicava a seus contratos. Seus ternos de grife italiana foram substituídos por camisas casuais, que podiam ser manchadas sem causar uma crise existencial. Vitória, sua irmã caçula e psicóloga infantil, chegou uma tarde sem avisar e encontrou Bernardo sentado no chão da sala, cercado por brinquedos coloridos, tentando fazer Bento segurar um chocalho. "Meu Deus, Bernardo, o que aconteceu com você?" exclamou Vitória, observando a transformação de seu irmão. Seu cabelo perfeitamente penteado estava bagunçado, ele usava uma camiseta com uma mancha suspeita no ombro e seus olhos mostravam uma mistura de exaustão e algo que ela não vira em anos: ternura genuína. "Vitória, obrigado por vir", disse Bernardo, levantando-se com Bento nos braços. "Preciso de ajuda, não sei o que estou fazendo." Vitória se aproximou para observar o bebê, que a olhou com curiosidade. "Ele é lindo, Bernardo. Tem seus olhos e o sorriso da Isadora." Fez uma pausa, estudando a expressão de seu irmão. "Como você se sente realmente com tudo isso?" Bernardo suspirou profundamente. Aterrorizado, confuso, esgotado. Olhou para Bento, que havia começado a fazer pequenos sons. "Mas também não sei como explicar. Quando olho para ele, sinto algo que nunca havia experimentado, como se uma parte de mim que não sabia que existia tivesse despertado. Isso se chama amor paternal", sorriu Vitória. "E pelo que vejo, você está se saindo melhor do que pensa." Naquela tarde, Vitória ficou para ajudar com a rotina noturna de Bento. Observou como Bernardo havia desenvolvido seus próprios métodos. Esquentava as mamadeiras na temperatura exata, havia memorizado os diferentes tipos de choro do bebê e havia criado um sistema de organização para fraldas e roupas que rivalizava com seus arquivos empresariais. "Você soube alguma coisa da Isadora?" perguntou Vitória enquanto preparavam o jantar. Bernardo negou com a cabeça. "Nada. É como se ela tivesse desaparecido do planeta. Contratei um investigador particular, mas até agora ele não encontrou nenhuma pista." "E o que você pensa em fazer a longo prazo? Você não pode continuar adiando indefinidamente seu trabalho." Bernardo olhou para o quarto de Bento, onde o bebê dormia pacificamente pela primeira vez em dias. "Não sei, Vitória. Pela primeira vez na minha vida, não tenho um plano de 5 anos, mas sei que não vou abandonar meu filho. Nunca." Vitória sorriu, reconhecendo em seu irmão um homem completamente diferente do empresário frio e calculista que conhecera toda a sua vida. "Papai estaria orgulhoso de você", sussurrou, referindo-se a seu pai falecido anos atrás. Naquela noite, enquanto Bernardo alimentava Bento com a mamadeira, o bebê olhou diretamente em seus olhos e esboçou o que parecia ser seu primeiro sorriso verdadeiro. Naquele momento, Bernardo Souza soube que sua vida havia mudado para sempre, e pela primeira vez não o importava não ter o controle absoluto de seu futuro. Um mês depois da chegada de Bento, Bernardo recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre o passado. O investigador particular que havia contratado, Carlos Eduardo, tinha notícias sobre Isadora. "Senhor Souza, encontrei informações relevantes sobre sua ex-esposa." A voz de Carlos Eduardo soou cautelosa através do telefone. "Mas acho melhor nos encontrarmos pessoalmente para discutir os detalhes." Bernardo olhou para Bento, que dormia placidamente em seu novo carrinho, e sentiu um nó no estômago. "Venha para casa esta tarde. Carmen pode cuidar do bebê enquanto conversamos." Quando Carlos Eduardo chegou à mansão, trazia consigo uma pasta grossa cheia de documentos e fotografias.
Sentaram-se no escritório de Bernardo, cercados pelos livros de direito corporativo que agora compartilhavam espaço com manuais de criação infantil. A senhora Isadora está em São Paulo, começou Carlos Eduardo, abrindo a pasta. Mas não é o que o senhor poderia esperar, senhor Souza. Ela está no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de cardiologia. O coração de Bernardo parou. Cardiologia? O que ela tem? Segundo minhas fontes médicas, ela tem uma condição cardíaca congênita que se agravou durante a gravidez. Aparentemente, ela estava recebendo tratamento especializado nos últimos meses. Carlos Eduardo deslizou uma fotografia em direção a Bernardo, que mostrava Isadora entrando no hospital, visivelmente mais magra e frágil do que ele a lembrava. Por que ela não me disse nada? Murmurou Bernardo, estudando a imagem. Ficamos casados 12 anos. Há mais, senhor, continuou Carlos Eduardo. Conversei com alguns de seus antigos amigos em comum. Aparentemente, a senhora Isadora sabia de sua condição desde antes do casamento, mas nunca lhe contou por medo de preocupá-lo ou de que ele pensasse que se casara com ele por seu dinheiro e segurança médica. Bernardo se recostou em sua cadeira, sentindo como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. Durante todos aqueles anos de frustrações por não poderem ter filhos, Isadora carregara o peso de um segredo médico que poderia explicar muitas coisas. Os médicos a alertaram que uma gravidez poderia ser arriscada para sua saúde, continuou o investigador. Por isso, os especialistas em fertilidade que consultaram nunca obtiveram resultados. Seu corpo não estava em condições de sustentar uma gravidez sem colocar sua vida em perigo. Então, como é possível que Bento... A pergunta de Bernardo ficou suspensa no ar. Segundo os registros médicos que consegui obter, foi realmente um milagre. A gravidez se desenvolveu contra todas as probabilidades, mas lhe causou complicações severas que exigem tratamento contínuo. Carlos Eduardo fechou a pasta suavemente. A senhora Isadora arriscou sua vida para trazer seu filho ao mundo. Bernardo sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Culpa por não ter sabido do sofrimento silencioso de sua ex-esposa, admiração por sua coragem e uma compreensão súbita de por que seu casamento havia sido tão difícil nos últimos anos. Isadora estivera lidando sozinha com medos e dores que ele nem sequer imaginava. "Qual é o prognóstico?" perguntou com voz trêmula. "Os médicos são cautelosamente otimistas. Com o tratamento adequado, ela pode levar uma vida relativamente normal, mas precisará de cuidados médicos regulares e evitar situações de estresse extremo." Naquela noite, depois que Carlos Eduardo foi embora, Bernardo ficou acordado, refletindo enquanto alimentava Bento. O bebê o olhava com aqueles olhos escuros que agora ele entendia carregarem a herança de uma mãe corajosa, que havia arriscado tudo para lhe dar vida. "Sua mãe é uma mulher extraordinária", sussurrou para Bento, "e eu fui um idiota por não perceber." Vitória chegou no dia seguinte e encontrou seu irmão em um estado emocional completamente diferente. Ele contou tudo o que descobrira sobre Isadora, e ela pôde ver como a revelação havia afetado profundamente Bernardo. "O que você vai fazer agora?" perguntou Vitória, observando como seu irmão embalava Bento com uma ternura que parecia ter crescido exponencialmente desde o dia anterior. "Vou para São Paulo", respondeu Bernardo sem hesitar. "Isadora precisa saber que estou aqui para ela e para Bento, que ela não precisa enfrentar isso sozinha nunca mais." "Você tem certeza de que é isso que ela quer?" "Talvez ela tenha fugido porque não queria ser um peso para você." Bernardo olhou para sua irmã com uma determinação que Vitória não vira em anos. "Durante 12 anos, coloquei minha carreira acima do meu casamento. Pensei que o sucesso profissional era a única coisa que importava. Mas Isadora me deu o presente mais valioso que eu poderia ter recebido." Levantou Bento, que gorjeou suavemente, "e quase morreu fazendo isso."
Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Pela primeira vez, desde que conhecia seu irmão, Vitória viu nele um homem completamente transformado. O empresário frio e calculista havia dado lugar a um pai devoto e a um homem que finalmente entendia o que significava realmente amar alguém mais do que a si mesmo. Então é melhor você fazer as malas, sorriu Vitória, porque acho que seu filho vai conhecer São Paulo antes do que você esperava. A viagem para São Paulo foi uma aventura completamente nova para Bernardo. Nunca havia viajado com um bebê, e cada detalhe exigia um planejamento meticuloso que contrastava dramaticamente com suas viagens de negócios habituais. Carmen insistiu em acompanhá-los, argumentando que o senhor precisaria de toda a ajuda possível com o pequeno Bento em território desconhecido. O trem de alta velocidade de Rio de Janeiro para São Paulo se tornou um microcosmo da nova realidade de Bernardo. Enquanto outros passageiros trabalhavam em seus laptops ou liam jornais financeiros, ele se viu trocando fraldas no minúsculo banheiro do vagão e preparando mamadeiras com a precisão de um químico. Carmen sorria discretamente, observando como seu empregador havia desenvolvido uma paciência infinita que jamais demonstrara nas reuniões empresariais mais tensas. Senhor Bernardo, murmurou Carmen, enquanto Bento dormia em seus braços. Nunca pensei que veria o dia em que o senhor cancelaria uma reunião com investidores japoneses por um bebê que precisava tirar sua soneca. Bernardo olhou pela janela para a paisagem paulista que desfilava rapidamente. Carmen, há 2 meses eu teria considerado isso uma loucura. Agora percebo que as verdadeiras loucuras são outras. Ao chegar em São Paulo, hospedaram-se no Hotel Unique, com vista para a cidade. Bernardo havia reservado uma suíte familiar, algo que jamais precisara considerar em suas viagens anteriores. O quarto se encheu rapidamente dos acessórios de Bento. Carrinho, berço portátil, bolsas de fraldas e brinquedos que pareciam se multiplicar magicamente. O Hospital Sírio-Libanês se erguia imponente em São Paulo. Bernardo havia ligado antes para confirmar que Isadora estava lá, se identificando como seu ex-marido e pai de seu filho. A enfermeira havia confirmado que ele poderia visitá-la durante os horários estabelecidos, mas o alertou que a paciente estava em um processo delicado de recuperação. Carmen ficou no hotel com Bento, enquanto Bernardo se dirigia ao hospital. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele esperava o elevador que o levaria à unidade de cardiologia. Ele não sabia o que esperar, o que dizer ou como Isadora reagiria ao vê-lo. Ele a encontrou em um quarto individual com grandes janelas que permitiam a entrada da luz natural. Isadora estava sentada em uma cadeira ao lado da janela, lendo um livro. Ela vestia um roupão de hospital azul claro e tinha vários fios conectados a monitores que registravam constantemente seus sinais vitais. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, e sua pele tinha uma palidez que contrastava com a vitalidade que sempre irradiara. Quando ela ergueu os olhos e o viu na porta, o livro deslizou de suas mãos e caiu no chão com um som abafado. "Bernardo", sussurrou ela, levando uma mão ao peito. "O que você está fazendo aqui?" "Vim vê-la", respondeu ele, aproximando-se lentamente. "E trazer notícias de nosso filho." Os olhos de Isadora se encheram imediatamente de lágrimas. "Como Bento está? Ele está bem? Você está cuidando dele adequadamente?" Bernardo sentou-se na cadeira ao lado de sua cama, percebendo os tubos intravenosos em seu braço e o monitor cardíaco que apitava suavemente. "Ele está perfeitamente bem, crescendo, sorrindo e me mantendo acordado todas as noites com suas opiniões bem claras sobre minhas habilidades como pai." Um sorriso fraco cruzou o rosto de Isadora. "Ele sempre foi teimoso, mesmo antes de nascer. Me chutava quando eu ficava acordada muito tarde." "Isadora", disse Bernardo, sua voz carregada de emoções contidas, "por que você nunca me contou sobre seu coração?" Ela desviou o olhar para a janela,
observando o burburinho de São Paulo ao longe. Porque sabia que você ficaria preocupado constantemente, porque não queria que você se casasse comigo por pena ou obrigação, porque sua voz se quebrou. Porque eu queria que você me amasse por quem eu era, não pela doente que eu poderia vir a ser. Mas ficamos anos tentando ter filhos. Os médicos, os tratamentos, as esperanças quebradas. Os médicos me disseram desde o início que seria quase impossível, que uma gravidez poderia me matar. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas. Mas você queria tanto ser pai que eu não podia te tirar essa esperança. Pensei que talvez, se continuássemos tentando, você pudesse encontrar a felicidade em outros aspectos de nossa vida. Bernardo sentiu como se um punho invisível apertasse seu coração. E quando você engravidou de Bento? Foi depois de nossa separação. Irônico, não é? Quando finalmente parei de me pressionar, quando aceitei que nunca seria mãe, meu corpo decidiu me dar o presente maior e mais perigoso da minha vida. Isadora olhou diretamente em seus olhos. Os médicos me disseram que eu tinha duas opções: interromper a gravidez para salvar minha vida ou arriscar morrer para dar vida ao nosso filho. E você escolheu se arriscar, murmurou Bernardo, compreendendo finalmente a magnitude do sacrifício de Isadora. Não foi exatamente uma escolha, sorriu ela fracamente. Era nosso milagre, Bernardo. Depois de tantos anos tentando, eu não podia desistir dele. Mesmo que isso significasse que talvez eu não vivesse para criá-lo. Naquele momento, Bernardo Souza entendeu que a mulher à sua frente era infinitamente mais corajosa do que ele jamais fora em sua vida. Os dias seguintes em São Paulo estabeleceram uma rotina inesperada, mas reconfortante. Bernardo havia prolongado sua estada indefinidamente, algo que seria impensável em sua vida anterior. Todas as manhãs, depois de alimentar e vestir Bento, ele se dirigia ao hospital, enquanto Carmen explorava a cidade com o bebê, visitando parques e praças onde outros avós passeavam com seus netos. A evolução de Isadora era lenta, mas constante. Os médicos haviam ajustado sua medicação e seu coração respondia positivamente ao tratamento. Contudo, a verdadeira cura parecia estar acontecendo nas longas conversas que ela tinha com Bernardo durante as horas de visita. "Você se lembra do nosso primeiro apartamento em Ipanema?" perguntou Isadora uma tarde, enquanto observava através da janela como Bernardo tentava fazer Bento segurar um pequeno bichinho de pelúcia. Você tinha essa obsessão em reorganizar os móveis todos os fins de semana. Bernardo riu suavemente, um som que Isadora não ouvira em anos. Eu acreditava que se encontrasse a distribuição perfeita, toda a nossa vida se ordenaria magicamente. Que ingênuo eu era. Não ingênuo, corrigiu ela. Simplesmente focado de maneira diferente. Você sempre foi um solucionador de problemas, Bernardo. O problema é que nem todos os aspectos da vida funcionam como uma equação empresarial. Bento escolheu aquele momento para balbuciar algo que soava vagamente como papai. E ambos ficaram em silêncio, observando o bebê com espanto. Acabou de... murmurou Bernardo, aproximando-se mais de seu filho. Acho que sim, sussurrou Isadora com lágrimas nos olhos, sua primeira palavra. Bernardo pegou Bento nos braços, e o bebê repetiu o som, desta vez mais claramente. Papa. A emoção que Bernardo sentiu foi tão intensa que ele teve que sentar-se para não se desequilibrar. Não posso acreditar que perdi tanto tempo com ele por culpa do trabalho, murmurou, beijando a testa de Bento. E não posso acreditar que perdi tanto tempo com você pela mesma razão. Isadora estendeu sua mão para ele, e Bernardo a segurou suavemente, percebendo o quão fria ela estava. Os médicos dizem que poderei ir para casa em 2 semanas, disse ela. Mas precisarei de cuidados constantes por vários meses. Onde você planeja ficar? Perguntou Bernardo, embora já soubesse qual queria que fosse a resposta.
Eu havia pensado em alugar um pequeno apartamento aqui em São Paulo, perto do hospital, para os acompanhamentos médicos. Bento precisa de estabilidade e eu preciso estar perto da minha equipe médica. Bernardo respirou fundo. Isadora, quero propor algo a você e quero que você considere seriamente antes de responder. Ela assentiu, observando-o com curiosidade. Venha para o Rio, para casa, com você. Os olhos de Isadora se arregalaram. Bernardo, não podemos simplesmente... Deixe-me terminar, por favor, interrompeu ele gentilmente. Não estou sugerindo que voltemos ao que eram as coisas antes. Estou propondo algo completamente novo. Temos um filho juntos e ambos o amamos. Você precisa de cuidados médicos e eu posso garantir que você tenha os melhores especialistas do Brasil. Bento precisa de seus 2 pais. Isadora retirou a mão e se recostou na almofada, processando a proposta. E o seu trabalho? A sua vida perfeitamente organizada. Meu trabalho se adapta. Na verdade, já está se adaptando. Deleguei mais responsabilidades, recusei projetos que exigiriam viagens longas e descobri que o mundo não acaba se eu não checar meus e-mails a cada 5 minutos. Heitor se aproximou dela. Quanto à minha vida perfeitamente organizada, Bento a desestruturou completamente no primeiro dia. E sabe o quê? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E nós? Perguntou Isadora em voz baixa. O que somos nós nesse novo arranjo? Heitor pegou a mão de Bento, que imediatamente agarrou seu dedo com força. Somos os pais desse pequeno milagre. Somos 2 pessoas que se amaram profundamente e que cometeram erros. Somos... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Somos uma família que merece uma segunda chance. No dia seguinte, o doutor Pereira, cardiologista principal de Isadora, se reuniu com ambos para discutir o plano de cuidados a longo prazo. Dona Herrera, seu coração está respondendo bem ao tratamento, mas você precisará de medicação vitalícia e check-ups regulares. O estresse é seu maior inimigo, então qualquer situação que lhe proporcione tranquilidade e apoio emocional será benéfica para sua recuperação. Heitor aproveitou a oportunidade. Doutor, seria medicamente aconselhável que ela se mudasse para São Paulo? Posso organizar para ela a melhor equipe de cardiologia da capital e garantir que ela tenha todo o apoio de que precisar. O doutor Pereira olhou para Isadora. Do ponto de vista médico, a estabilidade emocional é tão importante quanto a medicação. Se você se sentir mais tranquila e apoiada em São Paulo, não vejo inconveniente em transferir seu caso para um colega de confiança lá. Naquela noite, Isadora finalmente deu sua resposta. Aceito sua proposta, Heitor, mas com condições claras. Somos copais, não um casal reconciliado. Preciso do meu próprio espaço e da minha independência. E se em algum momento eu sentir que você está voltando aos seus velhos padrões obsessivos com o trabalho, eu vou embora. Heitor assentiu solenemente. Aceito todas as suas condições. Prometo que desta vez será diferente. Enquanto observavam Bento dormir placidamente em seu berço portátil, ambos sentiram que, talvez, segundas chances realmente existissem. O retorno para São Paulo marcou o início de uma nova etapa que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Heitor havia transformado a ala leste de sua mansão em um espaço independente para Isadora. Um amplo quarto com banheiro privativo, uma pequena sala de estar e acesso direto ao jardim. Ele também havia instalado um interfone médico conectado diretamente ao seu quarto, caso ela precisasse de ajuda durante a noite. Você não precisava fazer tudo isso, disse Isadora enquanto observava a decoração cuidadosamente escolhida. Tons suaves que lembravam seu antigo apartamento de solteira, plantas que sabia que ela amava e uma pequena, mas bem suprida, biblioteca com seus gêneros literários favoritos. Queria que você se sentisse confortável, respondeu Heitor, ajustando nervosamente uma almofada no sofá.
E também queria que você soubesse que respeito sua necessidade de independência. Bento, agora com 2 meses, parecia florescer nesse novo ambiente. A presença constante de ambos os pais lhe proporcionava uma estabilidade que se refletia em seu desenvolvimento. Seus sorrisos eram mais frequentes. Ele dormia melhor à noite e havia começado a emitir sons que Carmen jurava que eram tentativas de conversa real. A rotina diária se estabeleceu naturalmente. As manhãs começavam com o café da manhã em família na cozinha, onde Carmen preparava as refeições especiais que o cardiologista de Isadora havia recomendado. Baixa em sódio, rica em ômega 3 e com as porções exatas de medicamentos que ela devia tomar. Heitor havia aprendido a preparar os chás de ervas que ajudavam com a circulação e se orgulhava de lembrar os horários de cada comprimido. Nunca pensei que te veria virando enfermeiro, comentou Vitória durante uma de suas visitas semanais, observando como seu irmão organizava meticulosamente os remédios de Isadora em um porta-comprimidos semanal. Também não pensei que estaria trocando fraldas aos 52 anos, respondeu Heitor, enquanto Bento gorjeava felizmente em seu colo. A vida tem formas curiosas de nos ensinar o que realmente importa. O primeiro mês foi um período de ajuste delicado. Isadora mantinha certa distância emocional, cortês, mas cautelosa, como se temesse que essa nova versão de Heitor fosse temporária. Ele, por sua vez, se esforçava para demonstrar que suas mudanças eram genuínas, mas às vezes sua natureza controladora emergia em pequenos detalhes. Insistir em acompanhá-la a todas as consultas médicas, reorganizar seus remédios mais eficientemente ou sugerir melhorias em sua rotina de exercícios. Heitor, você está fazendo de novo, disse Isadora uma tarde, depois que ele havia reorganizado sua biblioteca pessoal por gêneros literários sem consultar. Fazendo o quê? Perguntou ele, genuinamente confuso. Tentando otimizar minha vida como se fosse um dos seus projetos imobiliários. Meus livros estavam organizados por ordem emocional, não alfabética. Cada localização tinha um significado para mim. Heitor parou, olhando os livros perfeitamente alinhados que ele havia reorganizado. Desculpa, você tem razão. É difícil quebrar velhos hábitos. Naquela noite, Heitor passou 2 horas devolvendo cada livro ao seu lugar original, perguntando a Isadora por que cada um estava onde estava. Ele descobriu que ela havia colocado 100 anos de solidão ao lado de O Amor nos Tempos do Cólera, porque os havia lido durante sua lua de mel, e que Jane Eyre estava ao lado de seus livros de medicina porque a havia consolado durante seus primeiros diagnósticos cardíacos. O ponto de inflexão chegou quando Bento ficou doente com sua primeira febre. Era algo comum em bebês, mas Isadora entrou em pânico, preocupada de que seu sistema imunológico debilitado pelos medicamentos cardíacos pudesse ter afetado o bebê durante a gravidez. Heitor encontrou Isadora chorando no quarto de Bento às 3 da madrugada, tomando sua temperatura obsessivamente a cada 10 minutos. Sem dizer palavra, ele se sentou ao lado dela e simplesmente a abraçou enquanto esperavam que a febre baixasse. Não posso perdê-lo, sussurrou Isadora contra seu peito. Não depois de tudo o que passei para trazê-lo ao mundo. Você não vai perdê-lo, respondeu Heitor, acariciando suavemente seus cabelos. Os dois estamos aqui para cuidar dele. Você não precisa mais enfrentar nada sozinha. Quando amanheceu e a febre de Bento havia baixado completamente, Isadora percebeu que pela primeira vez em meses ela não sentia que estava carregando sozinha o peso do mundo. Heitor não havia tentado controlar a situação, não havia insistido em chamar médicos particulares ou transferir o bebê para um hospital. Simplesmente havia estado lá, presente e sólido, oferecendo exatamente o apoio de que ela precisava. Obrigada, disse ela enquanto tomavam café da manhã, Bento dormindo pacificamente entre os dois. Por quê?
por não tentar consertar tudo na noite passada, por simplesmente estar. Heitor sorriu, compreendendo que havia passado em um teste importante. Estou aprendendo que nem tudo na vida precisa ser resolvido. Algumas coisas simplesmente precisam ser vividas. Naquela manhã, pela primeira vez desde seu retorno, Isadora se aninhou naturalmente contra Heitor enquanto observavam Bento dormir. E ele sentiu que talvez, muito lentamente, eles estavam construindo algo completamente novo e melhor do que o que haviam tido antes. 3 meses depois do retorno de Fortaleza, a vida na mansão em Alphaville havia encontrado um ritmo que surpreendia a todos os envolvidos. Bento havia crescido consideravelmente. Agora era capaz de manter a cabeça erguida e seguir objetos com o olhar, deleitando seus pais com sorrisos intencionais que iluminavam até mesmo os dias mais cinzentos do inverno paulista. A transformação mais notável, no entanto, era a de Heitor. Seus antigos sócios começaram a comentar entre si sobre a mudança radical em suas prioridades. Jorge Mendonça, seu sócio de maior confiança, havia agendado uma reunião que mudaria tudo. Heitor, precisamos conversar seriamente, disse Jorge naquela manhã no escritório, enquanto Heitor revisava papéis com Bento dormindo em um Moisés ao lado de sua mesa. A oportunidade em Monterrey não desapareceu. Na verdade, ficou ainda mais atraente. Heitor levantou o olhar dos documentos. O projeto em Monterrey era o empreendimento imobiliário mais ambicioso de sua carreira, um complexo de torres residenciais e comerciais que poderia triplicar o valor de sua empresa. 6 meses atrás, teria sido seu sonho dourado. Jorge, já conversamos sobre isso. Não posso me comprometer com um projeto que exija que eu me mude por 2 anos. Mas, Heitor, estamos falando de 400 milhões de euros. É a oportunidade de nos tornarmos a empresa imobiliária mais importante de toda a Iberoamérica. Jorge se inclinou para frente com a paixão de quem via fortunas a serem feitas. Poderíamos estabelecer filiais no México, na Colômbia, na Argentina. Seria seu legado empresarial. Bento escolheu aquele momento para acordar e começar a chorar suavemente. Heitor imediatamente deixou os papéis e pegou seu filho nos braços, embalando-o suavemente. Meu legado já está aqui, Jorge, disse ele, observando os olhos escuros de Bento que o olhavam com confiança absoluta. Heitor, sei que o bebê é importante, mas não é só o bebê, interrompeu Heitor, sua voz adquirindo uma firmeza que Jorge conhecia bem, mas que agora estava dirigida a uma direção completamente diferente. É minha família. É a vida que quase perdi por perseguir exatamente esse tipo de oportunidade. Jorge suspirou, reconhecendo que seu sócio havia mudado de maneiras que ele não conseguia compreender completamente. E se pudéssemos estruturar o projeto de forma que não exigisse sua presença constante? Posso gerenciar a operação diária, você supervisiona daqui? Jorge, aprecio sua dedicação, mas minha resposta é não. Heitor se dirigiu para a janela, Bento agora calmo em seus braços. Há coisas que o dinheiro não compra e eu as tenho ignorado por muito tempo. Naquela tarde, Heitor encontrou Isadora no jardim, lendo sob a árvore de oliveiras que haviam plantado juntos em seu 2º aniversário de casamento. Sua saúde havia melhorado notavelmente nos últimos meses, e embora ela ainda tomasse medicação diária, suas bochechas haviam recuperado algo da cor rosada que ele lembrava de seus primeiros anos juntos. Como foi a reunião com Jorge? Perguntou ela, notando a expressão pensativa em seu rosto. Heitor se sentou na grama ao lado de sua cadeira, colocando Bento sobre uma manta. Ele me ofereceu a oportunidade empresarial da minha vida, 400 milhões de euros, expansão internacional, tudo o que eu sempre pensei que queria. Isadora marcou sua página e fechou o livro. E eu disse não. A surpresa era evidente nos olhos de Isadora. Sério? O Heitor Vega que eu conheci recusou um negócio de 400 milhões?
O Heitor Vega, que você conheceu, era um idiota que não sabia distinguir entre sucesso e felicidade. Ele se deitou na grama, observando as nuvens que se deslizavam lentamente pelo céu paulista. Este projeto exigiria que eu me mudasse para o México por pelo menos 2 anos. Significa perder os primeiros passos de Bento, suas primeiras palavras de verdade, provavelmente seu primeiro aniversário. Isadora ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do que Heitor havia acabado de recusar. Você não se arrepende? Nem um pouco? Heitor se incorporou e a olhou diretamente. Isadora, por 12 anos eu persegui negócio atrás de negócio, pensando que o próximo me faria mais feliz, mais completo, mais bem-sucedido. E enquanto isso, perdi a mulher que amava e quase perdi a oportunidade de conhecer meu filho. Ele pegou a mão livre de Isadora suavemente. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes, mas o dinheiro da segurança, oportunidades... Tenho dinheiro suficiente para que Bento estude nas melhores universidades do mundo, para que você tenha o melhor atendimento médico disponível e para que vivamos confortavelmente o resto de nossas vidas. Heitor sorriu, observando como Bento tentava pegar seus próprios pés. O que mais eu preciso? Um jatinho maior? Uma casa em cada continente que eu nunca terei tempo de desfrutar? Naquela noite, durante o jantar, Vitória comentou sobre a mudança notável na atitude de seu irmão. Papai sempre dizia que o sucesso se media pela felicidade da sua família, não pelo tamanho da sua conta bancária, observou ela, enquanto ajudava Heitor a preparar a mamadeira noturna de Bento. Papai estava certo, respondeu Heitor. Levei 52 anos para entender, mas finalmente entendi. Isadora, que havia estado ouvindo a conversa da cozinha, sentiu algo mudando em seu coração. O homem que havia recusado 400 milhões de euros para ficar com sua família não era o mesmo que ela havia perdido por causa de sua obsessão pelo trabalho. Esse Heitor era alguém completamente novo, alguém em quem talvez, só talvez, ela pudesse confiar seu coração novamente. Enquanto observava Heitor alimentar pacientemente Bento, cantando suavemente uma cantiga de ninar que Carmen lhe havia ensinado, Isadora percebeu que segundas chances realmente existiam, mas apenas para aqueles que estavam dispostos a mudar verdadeiramente. O primeiro aniversário de Bento se aproximava como um marco emocional que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Heitor havia insistido em organizar uma celebração íntima no jardim da mansão, mas seus instintos de perfeccionismo começaram a emergir quando ele começou a planejar cada detalhe obsessivamente. Heitor é um bebê de 1 ano, riu Isadora, encontrando-o uma manhã com listas detalhadas de fornecedores, menus e cronogramas. Ele não vai se lembrar se as flores são exatamente da cor certa. Mas você vai se lembrar, respondeu ele, parando no meio de seus planos. E eu quero que você se lembre deste dia como algo especial. A vulnerabilidade em sua voz fez com que Isadora o observasse mais atentamente. Durante os últimos meses, ela havia notado como Heitor se esforçava para criar momentos significativos. As fotos semanais de Bento que ele imprimia e organizava cuidadosamente em álbuns. As pequenas tradições como ler a mesma história para ele todas as noites. A maneira como ele documentava cada nova conquista do bebê. Por que é tão importante para você? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele na mesa da sala de jantar. Heitor deixou suas listas e a olhou com uma honestidade que a surpreendeu. Porque eu perdi tanto tempo, Isadora. Perdi sua gravidez, os primeiros dias de Bento, todos esses momentos que não voltam. Quero ter certeza de que, a partir de agora, não vou perder mais nada. O dia da celebração amanheceu ensolarado e quente.
Vitória chegou cedo com presentes e balões, seguida de Carmen, que havia preparado um bolo especial sem açúcar para Isadora e uma versão pequena apropriada para Bento. Alguns amigos próximos se juntaram à celebração, mas o ambiente era íntimo e relaxado. Bento, vestido com um pequeno macacão que Heitor havia escolhido pessoalmente, parecia fascinado com toda a atenção. Ele havia começado a dar seus primeiros passos cambaleantes na semana anterior e agora se movia entre os convidados com a confiança de um pequeno explorador. "Olha só!" exclamou Vitória quando Bento caminhou determinado em direção a Heitor, que estava ajoelhado com os braços abertos. "Ele está indo direto para o pai." Quando Bento alcançou seu pai e se abraçou às suas pernas, Heitor sentiu uma emoção tão intensa que teve que piscar para conter as lágrimas. "Feliz aniversário, meu pequeno", murmurou ele, levantando seu filho. O momento mais emocionante chegou quando Isadora apresentou seu presente, um álbum de fotos que ela havia estado preparando em segredo. Ele continha fotos de Heitor com Bento desde o primeiro dia no hospital, documentando sua transformação de empresário perdido para pai devoto. "Queria que você tivesse isso", disse ela suavemente, "para que você nunca esqueça o pai incrível em que você se tornou." Heitor folheou o álbum, vendo seu próprio crescimento refletido nas imagens. A incerteza inicial, os primeiros sorrisos compartilhados, os momentos de ternura que ele havia acreditado impossíveis. "Isadora, isso é... não sei o que dizer." "Você não precisa dizer nada", respondeu ela, mas havia algo diferente em sua voz, um calor que não havia estado presente em meses. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Bento estava profundamente dormindo, Heitor encontrou Isadora no jardim, observando as estrelas do banco onde costumavam se sentar durante seu casamento. "Posso te acompanhar?", perguntou ele. Ela assentiu e eles se sentaram em um silêncio confortável que não haviam compartilhado em anos. Finalmente, Isadora falou: "Eu tenho pensado muito ultimamente." "Sobre o quê?" "Sobre nós, sobre o que fomos e o que somos agora." Ela se virou para ele, seus olhos brilhando sob a luz da lua. "O homem que conheci hoje, o pai que vi celebrando o aniversário de seu filho, não é o mesmo homem com quem me casei 13 anos atrás." Heitor sentiu seu coração acelerar. "Isso é algo bom ou ruim?" "É algo lindo", sussurrou ela. "É o homem de quem me apaixonei no começo, mas maduro, consciente, presente de verdade." Sem pensar, Heitor estendeu a mão para ela e pela primeira vez em mais de um ano, Isadora a pegou e a segurou firmemente. "Isadora, eu não quero te pressionar ou te apressar, mas preciso que você saiba que nunca deixei de te amar. Mesmo quando parecia que só me importava o trabalho, você sempre foi o mais importante." "Eu sei", respondeu ela, apertando sua mão. "E eu acho que eu nunca deixei de te amar também. Só precisava ver que você realmente havia mudado, que desta vez seria diferente." Sob as estrelas paulistas, com seu filho dormindo pacificamente na casa, Heitor e Isadora perceberam que talvez o amor verdadeiro não fosse encontrar a pessoa perfeita, mas sim ver alguém imperfeito de maneira perfeita e escolher crescer juntos. Os dias seguintes ao aniversário de Bento trouxeram consigo uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Heitor e Isadora. As conversas ficaram mais longas, os sorrisos mais frequentes e os momentos de silêncio confortável se multiplicaram. Carmen observava com satisfação maternal como a tensão que havia caracterizado os primeiros meses se dissolvia gradualmente. Uma manhã de sábado, enquanto Isadora alimentava Bento na cozinha, Heitor entrou com uma expressão que ela não havia visto em muito tempo: puro nervosismo. "Isadora, tem algo que preciso te falar", começou ele, sentando-se em frente a ela com uma formalidade que contrastava com a intimidade crescente das últimas semanas. "Você está me deixando nervosa", riu ela.
mas notou que suas mãos tremiam levemente enquanto ela limpava o rosto de Bento. O que foi? Heitor respirou fundo. Eu tenho pensado na nossa situação, no que somos agora, no que poderíamos ser. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Isadora, quero te pedir algo, e quero que você o considere seriamente sem sentir nenhuma pressão. Os olhos de Isadora se arregalaram. Heitor, deixe-me terminar, por favor. Ele se inclinou para a frente, seus olhos castanhos fixos nos dela. Quero que nos casemos de novo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que só se ouvia o balbucio contente de Bento e o tic-tac do relógio da cozinha. Isadora deixou a colher na mesa, com mãos trêmulas. Casar de novo? Sussurrou ela, como se precisasse confirmar que havia escutado corretamente. Sei o que você está pensando, continuou Heitor rapidamente. Que é muito cedo, que mal estamos reconstruindo nossa confiança, que poderíamos cometer os mesmos erros. Ele se levantou e começou a andar pela cozinha, gesticulando como fazia quando estava nervoso. Mas me escute, Isadora. Não estou falando em voltar ao que éramos antes. Estou falando em criar algo completamente novo. Isadora permanecia imóvel, observando-o com uma mistura de surpresa e algo que ele não conseguia identificar completamente. Antes que você responda, tem mais algo que você precisa saber. Heitor tirou um envelope do bolso de sua camisa. Ontem eu assinei os papéis para transferir 50% de todas as minhas propriedades e empresas para o seu nome, independentemente de você aceitar se casar comigo ou não. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. Por que você faria isso? Porque quero que você saiba que esta proposta não tem nada a ver com contratos ou conveniências ou acordos práticos. Quero que você tenha a segurança financeira completa para escolher livremente o que realmente quer. Sua voz quebrou levemente. Quero que, se você me disser que sim, seja porque você me ama e quer construir uma vida comigo, não porque você se sente obrigada ou dependente. Isadora se levantou lentamente, tomando Bento nos braços. O bebê pareceu sentir a tensão do momento e ficou inusualmente quieto, observando seus pais com seus grandes olhos escuros. Heitor, isso é muito para processar, disse ela finalmente. A transferência de propriedades, a proposta... Eu sei. Você não precisa responder agora. Tome o tempo que precisar. Heitor se aproximou e beijou suavemente a testa de Bento. Só queria que você soubesse o que sinto, o que espero, o que estou disposto a dar por nós. Naquela tarde, Isadora se retirou para seu quarto para refletir, enquanto Heitor cuidava de Bento com uma ansiedade que ele não sentia desde suas primeiras grandes apresentações empresariais. Vitória chegou para sua visita semanal e encontrou seu irmão andando nervosamente pelo jardim com o bebê. Você pediu ela em casamento, não é? Perguntou Vitória, reconhecendo imediatamente os sintomas. Como você sabe? Porque você tem a mesma cara que tinha quando a pediu em casamento pela primeira vez, 13 anos atrás. Vitória sorriu, pegando Bento de seus braços. Embora eu deva admitir que desta vez há algo diferente em você, mais maduro, mais seguro do que realmente quer. Você acha que foi uma boa ideia? Vitória observou para a janela do quarto de Isadora, onde uma silhueta se movia lentamente. Acho que pela primeira vez na sua vida, Heitor, você está pedindo em casamento por todas as razões certas. 3 dias se passaram em uma tensão delicada, mas não incômoda. Heitor respeitou completamente o espaço que Isadora precisava para refletir, mantendo-se presente, mas sem pressionar. Eles continuaram com sua rotina diária, como se a proposta flutuasse no ar entre eles, invisível, mas tangível. Isadora passou horas andando pelo jardim, às vezes com Bento nos braços, outras vezes sozinha com seus pensamentos. Carmen a observava discretamente da cozinha.
lembrando-se dos dias em que a jovem esposa de Heitor costumava fazer exatamente o mesmo durante os momentos difíceis de seu primeiro casamento. "Em que você pensa, minha menina?" perguntou Carmen uma tarde, quando encontrou Isadora sentada sob a árvore de oliveiras, folheando distraidamente uma revista médica. "Em quão diferente tudo é agora", respondeu Isadora, fechando a revista. "Há um ano, se Heitor me pedisse em casamento, teria sido depois de uma discussão, como uma solução desesperada para salvar algo que já estava quebrado. Agora ele realmente mudou", completou Carmen, com a sabedoria de quem havia observado a transformação desde o primeiro dia. "Sim, mas não é só isso. Eu também mudei, Carmen. Aprendi a me valorizar, a não depender emocionalmente dele para me sentir completa. A ironia é que agora que não o preciso desesperadamente, posso escolher amá-lo livremente." Naquela noite, durante o jantar em família, Bento fez algo que nenhum dos dois esperava. Claramente pronunciou "mamãe" enquanto estendia seus pequenos braços para Isadora. O momento foi tão perfeito, tão cheio de significado, que ambos os pais ficaram imóveis. "Você ouviu isso?" sussurrou Heitor, com lágrimas nos olhos. "Mamãe", repetiu Bento, desta vez com mais insistência. E Isadora o tomou nos braços, enquanto as lágrimas corriam livremente por suas bochechas. "É como se ele soubesse que precisávamos deste momento", murmurou ela, beijando a cabeça de seu filho. Heitor os observou, e naquele instante soube que, independentemente da resposta de Isadora, ele já havia ganhado algo inestimável. Ele fazia parte de uma família de verdade, unida por amor verdadeiro e não por obrigação ou conveniência. No dia seguinte, Isadora pediu a Heitor que se reunisse com ela no jardim depois que Bento dormisse. Carmen, com a discrição que a caracterizava, se retirou cedo para seus aposentos, murmurando algo sobre dar privacidade aos jovens. "Tomei uma decisão", disse Isadora, quando eles se sentaram no banco familiar sob as estrelas. Heitor sentiu que seu coração parava, mas conseguiu manter uma expressão serena. "Estou ouvindo. Primeiro, quero te devolver os documentos de transferência de propriedades. Não os quero nem os preciso." Heitor abriu a boca para protestar, mas ela levantou uma mão. "Deixe-me terminar. Não os quero, porque se vamos fazer isso, quero que seja como sócios iguais que escolhem construir algo juntos, não como uma transação onde você dá e eu recebo." Isadora. "Segundo", continuou ela, com um sorriso que começava a iluminar seu rosto, "minha resposta é sim." O silêncio que se seguiu foi diferente do de 3 dias atrás. Este estava cheio de alívio, alegria e a promessa de um futuro compartilhado. "Sim", repetiu Heitor, como se precisasse de confirmação. "Sim, quero me casar com você de novo, mas com condições diferentes das da primeira vez." Isadora pegou suas mãos entre as suas. "Quero que tenhamos uma cerimônia pequena, íntima, apenas com família e amigos próximos. Quero que escrevamos nossos próprios votos, nos prometendo coisas reais e alcançáveis. E quero que Bento faça parte da cerimônia, porque ele é a razão pela qual nos encontramos de novo." Heitor a atraiu para perto dele, abraçando-a com uma ternura que continha anos de arrependimento e esperança renovada. "Você tem certeza? Realmente segura? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida", sussurrou ela contra seu peito. "Eu te amo, Heitor. Ao homem que você é agora, ao pai em que você se tornou, ao companheiro que você provou que pode ser." Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de pura felicidade. "Sabe qual é a coisa mais linda de tudo isso?" perguntou Heitor. "O quê?" "Que desta vez não estamos nos casando com a esperança de que o outro mude. Estamos nos casando porque já mudamos juntos e gostamos de quem somos quando estamos unidos."
Sob o céu estrelado de São Paulo, Heitor e Isadora selaram seu compromisso com um beijo que tinha o gosto de segundas chances e de amor verdadeiramente maduro. As semanas seguintes transcorreram em uma mistura de planejamento de casamento e redescoberta mútua que surpreendeu a todos os envolvidos. Diferentemente de seu primeiro casamento, que havia sido um evento grandioso com 300 convidados no Hotel Unique, esta celebração seria íntima e profundamente pessoal. Apenas 30 pessoas, insistiu Isadora, enquanto revisavam a lista de convidados na mesa da sala de jantar, com Bento brincando tranquilamente em seu tapete. Família, amigos próximos e as pessoas que realmente fizeram parte do nosso crescimento. Heitor sorriu, lembrando como 12 anos atrás havia insistido em convidar todos os seus sócios comerciais e clientes importantes. Catarina encabeça a lista, obviamente. Sem ela, provavelmente teria alimentado Bento com café e biscoitos finos. E o Dr. Pereira de Porto Alegre, acrescentou Luísa. Quero que esteja presente o homem que salvou minha vida e fez possível que estivéssemos aqui. A cerimônia seria realizada no jardim da mansão, sob a mesma mangueira que havia testemunhado tantos momentos importantes em suas vidas. Vitória se havia oferecido como organizadora oficial, assegurando-se de que cada detalhe refletisse a simplicidade elegante que Luísa desejava. Você já escreveu seus votos? Perguntou Vitória numa tarde, encontrando Heitor em seu escritório, cercado de papéis amassados. É mais difícil do que pensei, admitiu ele, mostrando as múltiplas versões descartadas. No primeiro casamento, o Padre Antônio nos deu votos tradicionais que repetimos sem pensar realmente em seu significado. Desta vez, quero que cada palavra seja honesta e pessoal. O que você realmente quer prometer a ela? Heitor se recostou em sua cadeira, observando pela janela como Luísa e Catarina penduravam pequenas luzes nos galhos da mangueira. Quero prometer a ela que nunca mais vou escolher o trabalho acima dela, que serei o companheiro que ela precisa, não o que eu acho que deveria ter, que cuidarei de sua saúde como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque é. A transformação mais notável era a própria Luísa. Sua saúde havia melhorado consideravelmente, não só fisicamente, mas emocionalmente. O estresse constante que havia caracterizado os últimos anos de seu primeiro casamento havia desaparecido, substituído por uma serenidade que irradiava de seu interior. Você está radiante, comentou Vitória durante uma prova do vestido. Luísa havia escolhido um modelo simples, mas elegante, na cor marfim, muito diferente do elaborado vestido de princesa de seu primeiro casamento. Eu me sinto diferente, confessou Luísa, observando seu reflexo. Da primeira vez que casei com Heitor, estava cheia de expectativas e medos. Esperava que o casamento me completasse, que me fizesse feliz automaticamente. Agora sei que a felicidade é algo que construímos dia a dia, que o casamento não soluciona problemas, mas requer duas pessoas completas que escolhem caminhar juntas. Bento, agora com 14 meses, havia começado a andar com mais confiança e parecia entender instintivamente que algo especial estava acontecendo. Catarina lhe havia ensinado a bater palmas, e agora o fazia cada vez que via seus pais juntos, como se estivesse celebrando sua união. Será nosso pajem, decidiu Heitor, imaginando seu filho caminhando pelo corredor do jardim com as alianças atadas a uma pequena almofada. Na noite anterior ao casamento, Heitor e Luísa se encontraram na cozinha, incapazes de dormir de emoção. Bento também havia acordado, como se sentisse a energia especial do momento. Nervosismo? Perguntou Heitor, preparando uma mamadeira para o bebê. Emoção, corrigiu Luísa, pegando Bento nos braços. É estranho, mas me sinto como se fosse a primeira vez que realmente me caso. A primeira vez que escolho conscientemente construir uma vida com alguém. Sabe o que mais me emociona? Disse Heitor,
sentando-se ao lado dela na bancada da cozinha. O quê? Que amanhã não estaremos prometendo ser perfeitos. Estaremos prometendo ser reais, ser honestos e escolher nos amar mesmo em nossos momentos imperfeitos. Luísa apoiou a cabeça no ombro de Heitor, sentindo Bento relaxar entre seus braços. Acho que essa é a definição real do amor maduro. Não amar alguém apesar de seus defeitos, mas amar completamente a pessoa real com tudo o que isso inclui. Enquanto observavam o nascer do sol pela janela da cozinha, os três como família, Heitor e Luísa souberam que o dia que começava seria realmente o primeiro dia do resto de suas vidas juntos. A manhã do casamento amanheceu com uma brisa suave que fazia dançar as folhas da mangueira centenária. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário íntimo e mágico. Cadeiras de madeira dispostas em semicírculo, pétalas de rosa branca marcando um caminho natural, e as pequenas luzes que Luísa e Catarina haviam pendurado brilhando suavemente entre os galhos. Heitor se vestiu com a ajuda de Vitória, escolhendo um terno cinza chumbo que contrastava elegantemente com a gravata azul marinho que Luísa lhe havia dado naquela manhã. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele ajustava os abotoaduras, não por nervosismo, mas pela pura emoção de saber que em poucas horas estaria casado com a mulher que amava, desta vez da maneira correta. Como você se sente? Perguntou Vitória, observando seu irmão no espelho. Como se fosse a primeira vez que realmente vou me casar, respondeu Heitor sorrindo. A primeira vez que entendo completamente o que significa. No quarto de Luísa, Catarina ajudava a noiva com os últimos detalhes. O vestido marfim lhe caía perfeitamente, realçando a recuperação de sua cor natural e o brilho que havia voltado a seus olhos. Ela usava o colar de pérolas que havia pertencido à sua avó, o mesmo que havia usado em seu primeiro casamento, mas agora tinha um significado completamente diferente. Você está radiante, minha menina, murmurou Catarina, ajustando o véu simples que caía suavemente sobre os ombros de Luísa. Bento, vestido com um pequeno terno que combinava com o de seu pai, caminhava cambaleante pelo quarto, provocando risos cada vez que parava para bater palmas sem razão aparente. Catarina havia atado as alianças a uma pequena almofada que ele carregaria, embora todos soubessem que a verdadeira função do pequeno seria simplesmente ser adorável. Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. O Dr. Pereira havia viajado de Porto Alegre especialmente para a ocasião, emocionado em ver sua paciente não só recuperada, mas radiante de felicidade. Jorge, o sócio de Heitor, compareceu com sua esposa, ainda surpreso com a transformação de seu amigo, mas respeitando completamente suas novas prioridades. A cerimônia começou quando um quarteto de cordas começou a tocar uma melodia suave. Heitor esperava sob a mangueira ao lado do oficial do cartório, um homem mais velho que conhecia a família há anos. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele viu Bento aparecer, caminhando decidido pelo caminho de pétalas com a almofada nas mãos, seguido de perto por Catarina, que se certificava de que ele não se desviasse do caminho. Quando Luísa apareceu do braço de Vitória, que fazia as vezes de madrinha, Heitor sentiu que o tempo parava. Não era apenas sua beleza que o comovia, mas a serenidade e confiança que ela irradiava. A certeza de que ambos estavam tomando a decisão correta. Amigos e familiares, começou o oficial. Nos reunimos hoje não para presenciar o começo de algo novo, mas para celebrar a transformação de algo que já existia. Heitor e Luísa escolheram renovar seu compromisso após uma jornada de crescimento pessoal que os levou a redescobrir não só seu amor mútuo, mas seu amor próprio. Chegou o momento dos votos pessoais. Heitor tirou um papel do bolso, mas depois de olhá-lo por um momento, guardou-o e falou diretamente do coração. Luísa, 12 anos atrás, te prometi amar na saúde e na doença, mas não entendia realmente o que isso significava.
Hoje te prometo amar conscientemente, te escolhendo a cada dia não por hábito, mas por decisão. Te prometo ser seu companheiro, não seu salvador. Te prometo te ouvir de verdade, não apenas esperar minha vez de falar. E te prometo que nossa família sempre será minha prioridade número 1. Luísa, com lágrimas escorrendo suavemente por suas bochechas, respondeu: Heitor, te prometo amar, sem tentar te mudar, porque o homem que você é agora é exatamente quem eu preciso. Te prometo ser sua igual, não sua dependente. Te prometo cuidar da minha saúde, porque agora sei que meu bem-estar é importante para nossa família. E te prometo que construiremos juntos um lar cheio de amor verdadeiro, não de expectativas impossíveis. Quando trocaram as alianças, Bento bateu palmas entusiasmado, provocando risos entre todos os presentes. O momento foi tão perfeito, tão cheio de alegria genuína, que até Catarina teve que enxugar as lágrimas. Pelo poder que me confere o Estado brasileiro, declarou o oficial, os declaro novamente marido e mulher. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer outro que eles haviam compartilhado. Foi a promessa de um futuro construído sobre fundamentos sólidos de respeito, crescimento e amor verdadeiramente maduro. 6 meses depois do casamento, a mansão em Alphaville havia sido completamente transformada. Já não era a residência fria e perfeitamente organizada de um empresário solitário, mas um lar vibrante, cheio de vida familiar. Os corredores ecoavam com as risas de Bento, que aos 20 meses já corria por todos os lados com a energia incansável de uma criança que se sabe profundamente amada. Heitor havia estabelecido uma rotina que teria sido impensável em sua vida anterior. Todas as manhãs, ele tomava café da manhã com sua família antes de ir para o escritório. Voltava religiosamente às 5 da tarde para o jantar e os fins de semana eram sagrados para atividades familiares. Sua empresa continuava prosperando, mas agora operava sob uma filosofia completamente diferente. O sucesso era medido tanto pela satisfação pessoal quanto pelos resultados financeiros. Papai, olha! Gritou Bento naquela tarde de primavera, apontando orgulhoso para um castelo de blocos que havia construído na sala. Suas habilidades linguísticas haviam florescido enormemente, e agora ele formava frases completas que enchiam seus pais de orgulho. Está magnífico, arquiteto, respondeu Heitor, ajoelhando-se para examinar a construção com a seriedade que teria dedicado a um projeto de milhões de reais. Quem vai morar neste castelo? Mamãe, papai e Bento, declarou o pequeno com total convicção, provocando sorrisos cúmplices entre seus pais. Luísa observava a cena da cozinha, onde preparava a merenda seguindo as recomendações nutricionais que haviam se tornado segunda natureza. Sua saúde era excelente. Os exames cardiológicos mensais mostravam resultados estáveis, e ela havia se inscrito em um programa de yoga especializado que fortalecia tanto seu coração quanto seu bem-estar emocional. Sabe que dia é hoje? Perguntou Heitor naquela noite, enquanto colocavam Bento em seu berço, que em breve seria substituído por uma cama de criança maior. O aniversário de alguma coisa? Respondeu Luísa, pensando rapidamente nas datas importantes. Faz exatamente 2 anos que você apareceu na entrada do hospital com Bento nos braços, sorriu ele, lembrando vividamente aquele momento que havia mudado tudo. 2 anos desde que minha vida real começou. Essa revelação os levou a seu ritual noturno favorito. Sentar-se no jardim, sob a mangueira, agora com uma pequena placa comemorativa que dizia: onde o amor encontrou seu caminho de volta. Era nesses momentos de quietude que mais apreciavam o caminho percorrido. Às vezes penso em como teria sido tudo se você tivesse aceitado aquele projeto em Monterrey, comentou Luísa, encostando-se no ombro do marido. Eu nunca penso nisso, respondeu Heitor honestamente, porque não há quantidade de dinheiro no mundo que valha o que temos agora.
2 anos atrás, eu acreditava que o sucesso era acumular imóveis e contratos. Agora sei que o verdadeiro sucesso é esta conversa, este momento, o sorriso de Bento quando me vê chegar em casa. O projeto que mais o emocionava agora não era imobiliário, mas pessoal. Eles haviam começado os trâmites para estabelecer uma fundação que apoiaria famílias com crianças que precisassem de tratamentos cardiológicos. A ideia havia surgido naturalmente de sua experiência, e ambos se sentiam chamados a transformar sua prova pessoal em algo que pudesse ajudar outros. O doutor Pereira ligou ontem, disse Luísa. Ele quer que sejamos palestrantes no próximo Congresso de Cardiologia Familiar em Porto Alegre. Nossa história pode inspirar outros casais que enfrentam desafios médicos. Você se sente confortável em compartilhar nossa experiência? Mais que confortável. Acho que temos a responsabilidade de mostrar que milagres existem, mas que requerem trabalho, crescimento e decisões valentes. Vitória os visitava semanalmente e nunca deixava de se surpreender com a transformação de seu irmão. Você se lembra de quando você era aquele empresário obsessivo que revisava e-mails durante o jantar de Natal? Ela havia perguntado na semana anterior. Aquele homem era um estranho para mim, havia respondido Heitor. Eu sabia construir edifícios, mas não tinha ideia de como construir uma vida. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas, Luísa fez uma observação que resumia perfeitamente sua transformação. Acho que a diferença entre nosso primeiro casamento e este não é que agora somos perfeitos, mas que agora somos reais. Antes, atuávamos papéis que acreditávamos que devíamos interpretar. Agora simplesmente somos nós mesmos, e isso é suficiente. Heitor a abraçou mais forte, sentindo a gratidão profunda de um homem que havia encontrado tudo o que não sabia que estava procurando. No silêncio perfeito da noite paulistana, com seu filho dormindo pacificamente na casa que agora era realmente um lar, ele entendeu que a verdadeira riqueza não se media em reais, mas em momentos como este. O empresário que um dia definiu o sucesso pelo tamanho de sua conta bancária, agora o media pela profundidade de sua felicidade familiar. E sob as estrelas que haviam testemunhado seu reencontro, Heitor e Luísa souberam que haviam encontrado algo que nenhum negócio poderia comprar. Um amor verdadeiro, maduro e eternamente renovado. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.